A verdade de cada um. Olha, eu sinceramente achava que aquele seria um segredo que eu levaria pelo resto da minha vida. Afinal, tudo havia acontecido já tinha mais de 15 anos e depois tudo tinha se encaixado de uma maneira tão perfeita que para mim era assunto totalmente morto. Eu nunca mais iria precisar me preocupar com aquilo, eu nunca mais ia precisar tocar naquele assunto, abordá-lo. Mas a vida surpreende, a vida é impressionante, como ela surpreende. Naquele dia, para que vocês tenham uma ideia, eu vou contar toda a história para vocês entenderem. Naquele dia, eu entrei em casa com a cabeça estourando. Afinal de contas, a bronca que eu levei do Dr. Fábio, na frente de todo mundo, de todos os meus colegas, foi uma bronca extremamente vergonhosa. Ele me havia pedido para eu redigir uma petição, e quando eu a apresentei e ele leu, ele não quis nem saber quem é que estava por perto. Carmina, vem cá. Olha, nem vou te chamar de doutora, você me desculpa. Mas nem estagiária iria escrever uma petição dessas aqui, tenha dó. Entra na sua sala, faça tudo outra vez, mas desta vez, por gentileza, faça com profissionalismo. Entenda bem, escuta o que eu estou te falando. Você sabe o que é profissionalismo? É exatamente isso que eu estou te pedindo. Faça dessa vez tudo com muito profissionalismo, Carmina, porque essa aqui, você desculpa, mas nem uma estagiária seria capaz de redigir uma petição dessa. Ó o que eu vou fazer com ela. Na tua frente, ó, tô rasgando, tá entendendo? Ó, eu tô rasgando e picando em 1000 pedaços pra você entender que isso aqui pra mim não tem valor nenhum. Você ouviu? Ele, ao tempo em que esbravejou, foi picando o meu trabalho. Entrei na minha sala, nossa, arrasada, envergonhada, e eu comecei a escrever a petição tudo de novo. Na hora, eu tive que engolir o choro e eu busquei concentração e acabei reescrevendo o documento. O escritório inteiro havia ido embora quando o Dr. Fábio leu o documento reescrito e disse-me: agora sim. Isso aqui, isso sim, isso é uma petição feita por uma advogada. Aí sim, que fez o seu estágio aqui nesse escritório. O escritório mais respeitado da cidade. Agora eu vou te chamar, doutora Carmina. Parabéns. Nossa, mas até que chegasse nesse ponto, eu era muito pé da vida. E não era só pela bronca que eu havia levado, não, mas diante de tudo que acontecia comigo, eu era muito pé da vida. Então, quando eu entrei na minha casa, isso por volta já de umas 8 horas da noite, a cabeça explodia, estourava. Eu precisava chorar. Sabe quando você tem necessidade de chorar? Eu precisava chorar. E eu deixei que as lágrimas copiosas inundassem as minhas faces, as lágrimas gordas caíssem. Por que você está chorando, minha filha? Indagou a minha amada mãe. Mãe é mãe, né? Quando ela me viu chorando, que foi? Mas por que você está chorando desse jeito? Ai, mãe, nada. É que o idiota do meu chefe, ele me distratou hoje na frente de todo mundo, do pessoal do escritório. Nossa, eu me senti muito envergonhada. Eu não sei por que você trabalha como empregada. Você é advogada. Você é formada e trabalha como empregada. Vai trabalhar por tua conta própria. E aí você evita esse tipo de chateação, minha filha. Se valorize. Eu não paguei a faculdade à toa pra você, meu amor. Nós lutamos a vida inteira pra você se formar e agora você fica trabalhando como empregada desse mal educado? Tadinha, né? Minha mãe defendeu
a minha parte, e como tem que ser. Mãe, normalmente, especialmente a minha, era extremamente carinhoso. Mas no fundo eu sabia o quanto era importante eu estar no escritório do Dr. Fábio, o melhor advogado daquela cidade. Aquilo era um aprendizado, porque você sabe, a faculdade sim, é boa, ela forma, mas é na prática, é trabalhando que um advogado de fato aprende. E o Dr. Fábio, ele era exímio advogado, um grande professor. Trabalhar no escritório dele era um status, isso dava um caráter muito bom ao nome do profissional. Ele era extremamente competente. Com ele, além de se aprender muito, eu ganharia prestígio, porque ele tinha os melhores clientes da cidade. Eu tinha consciência absoluta e total disso. Não era à toa que eu estava lá. Não era para ser empregada como a minha mãe estava defendendo. Mãe, na hora daquele desespero, ela me defendeu assim. Não, eu estava lá porque eu também tinha meus interesses próprios e pessoais. Até porque eu tinha tentado por conta própria já. Eu já tinha tentado sozinha como advogada e não havia ido tão bem. As coisas são complicadas na vida. A vida não é tão simples. Advogado, e quem está me ouvindo agora e estuda advocacia, faz direito, ou acabou de se formar, vai concordar comigo. Advogado precisa de um nome. Às vezes você é muito competente, mas tem que ter a tal da fama, tem que ter o tal do nome, senão você só pega serviço pequeno. Normalmente na vida é assim. Tudo bem, o Dr. Fábio, ele era muito exigente, às vezes mal educado, como foi naquele dia comigo. Às vezes até beirava a arrogância. E por que não? Era arrogante mesmo. Mas ele me ajudava, ele tinha prestígio. E eu sabia muito bem disso, porque eu tinha feito lá o meu estágio. Assim que eu me formei, eu comecei a pegar boas causas. E eu achei que eu poderia até voar sozinha. Não foi bem assim. Não foi bem assim. Eu estava pegando até boas causas, porque fiz o estágio lá com o Dr. Fábio, né? Depois eu vi que a coisa era mais complicada. Anos depois, eu resolvi voltar a trabalhar no escritório dele, Dr. Fábio. Mas chorar, de certa forma, na casa de mamãe, me fez bem. Aliviou. Eu tinha aquele assunto muito mais importante a tratar com a minha mãe. E assim que eu me senti melhor, foi o que eu fiz. Ô mãe, e a Isabela? Como tá a Isabela? Depois de mais de uma sessão de quimioterapia, a nossa menina, ela tá no quarto, tá deitada. A Isabela tá reclamando de náusea e ela já vomitou hoje umas 3 vezes, filha. Ah, meu Deus, como eu sou o sofrimento de novo. Eu vou lá, mãe. Eu vou lá ver a Isabela. Vai, filha, vai, ela tá te esperando. Eu vou acabar de preparar a sopa, o caldo verde, bem quentinho com couve, e vou levar para ela. Ô mãe, muito obrigada, mãe. A senhora é um amor. Muito obrigada mesmo por cuidar da minha filha com tanto carinho, com tanto esmero, com tanto amor. Obrigada, mãe. Não tem que agradecer. A gente tem que agradecer sempre a Deus. Vai lá, filha. Vai lá que ela está precisando de você. Dei aqueles passos em direção ao quarto de onde estava Isabela, minha filha. Passos dados com indecisão, porque afinal de contas era difícil para eu enfrentar aquela realidade. A doença da minha filha me consumia. Por isso é que eu havia feito uma péssima petição. O Dr. Fábio nem perguntou por isso. Patrão é patrão. Na hora ele não quis saber. Me tratou mal. Mas aquela péssima petição, e de fato reconheço, a petição estava muito ruim, foi feita devido à preocupação que eu tinha com a doença da minha filha. No trabalho eu estava sem cabeça. A minha filha havia voltado a sentir aquela doença ingratíssima, muito ingrata. Ao chegar ao quarto,
Mergulhado numa semi-escuridão, eu encontrei uma adolescente de cabeça raspada. Esse é o retrato da Isabela, minha filha. Uma adolescente de cabeça raspada, muito pálida, prostrada na cama. Assim ela estava. Você demorou hoje, mãe? Ô, filha, sim, tive muito trabalho lá no escritório. Mas, e você, Isabela, como é que você tá? Sua avó me contou das náuseas, né? Dos vômitos. Você já superou isso uma vez, minha filha querida. Deixa eu dar um beijo em você. Mãe te ama. Mas como eu estava falando, meu amor, você já superou isso uma vez. E você vai superar novamente. Nesse momento, a minha filha desabafou. Ai, mãe, eu não aguento mais, mãe. Eu não sei o que é pior. Se é a doença ou essa tal de quimioterapia e os outros remédios que eu tenho que enfrentar. Ai, mãe, que foi, Isabela? Ai, mãe, às vezes eu penso de verdade que seria melhor morrer logo de uma vez. Porque assim eu ia parar de sofrer. Falei com energia, como tinha que ser. Você tá proibida, Isabela, de dizer isso de novo. Proibida. Diga, agora sim, essas palavras estão quebradas em nome de Jesus. Repita comigo. Essas palavras estão quebradas em nome de Jesus. Diga logo. Diga logo. Vai, filha. Vai aparecer um doador compatível. Eu tenho certeza, minha filha. Ô, mãe. Tá. Essas palavras estão quebradas em nome de Jesus. Mas só você, mãezinha, para me animar. Só você. Explicando o que acontecia com a minha filha para que vocês possam acompanhar esse relato. Aos 6 anos de idade, a Isabela, ela desenvolveu uma leucemia do tipo linfóide aguda. Isso com 6 aninhos. E esse tipo de doença tem muita incidência em crianças. Depois de muita luta e sofrimento, a moléstia arrefeceu. Finalmente, ela pareceu arrefecer. Não houve sequer necessidade de receber doação de medula, doação de medular, não houve necessidade disso. A doença, do jeito que ela veio, ela desapareceu. E os médicos disseram que isso de fato podia acontecer. Agora era só fazer o acompanhamento. E assim foi feito. Mas perto de fazer 15 anos, a idade dela, próxima de completar 15 anos, ela teve novamente os sintomas. Voltar a ter hemorragia, infecções pertinentes, manchas roxas na pele. A doença reapareceu e voltou com força dessa vez, com força total. E desta vez, os médicos optaram por colocá-la na fila de transplantes de medula óssea, porque a quimioterapia e outros remédios já não estavam mais surtindo o efeito esperado. E a doença passou a ter, aos olhos da medicina, um mau prognóstico. Eu entrei em parafuso. Eu tinha voltado a trabalhar no escritório do Dr. Fábio. Lá o serviço era pesado, te dava nome, um status profissional, mas o serviço lá era pesado. Vocês viram a bronca que eu levei. Muitas causas, todo dia fórum. E depois havia 1 ano que eu havia me separado do Raul. Nossa, tudo se acumulou. Então junta tudo. O trabalho pesado, difícil. Com o Dr. Fábio eu ia melhorar meu status, mas era difícil. O pior, a volta da doença da minha filha. A gravidade da doença. A separação do Raul, meu marido, há 1 ano. Juntou tudo. Sabe quando tudo acumula? Eu não sei, você que está ouvindo a minha história, você já passou por isso? Quando as coisas se acumulam e elas pesam juntas, o peso parece que é muito maior. E o pior é que o tempo corria e a Isabela ia ficando cada vez mais debilitada. E eu ia assistindo a minha filha definhar. E movida por uma espécie de intuição, sabe aquela intuição de mãe? Eu enfiei na minha cabeça
uma coisa que tinha que dar certo. Pronto. Sabe, era a última esperança. Você já teve também essa sensação? Pois bem, eu ia assistindo a minha filha se definhar e, movida por uma espécie de intuição, coisa de mãe, aquela intuição de mãe, maternal, eu enfiei na cabeça: vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E eu tomei uma decisão. Ô, doutor Fábio, obrigada por aceitar almoçar comigo. Muito agradecida mesmo. Obrigado, Fábio. Que é isso? Você sabe que, Carmina, é uma satisfação para mim também. Bom, a gente pelo menos vai ter a oportunidade de conversar um pouquinho fora do ambiente de trabalho, né? Você foi muito gentil no seu convite para almoçarmos. Eu que agradeço. E acho que até entendi o motivo. Você quer aparar umas arestas de pequenos atritos profissionais. Eu tenho sido ríspido às vezes e acabei até sendo mal educado com você. Mas eu quero te explicar, Carmina, dentro do escritório, por favor, eu peço que você me compreenda que no momento da execução do trabalho são muitas circunstâncias. E às vezes eu fico nervoso, alguma coisa que não dá certo, alguma coisa que dá errado no meio do caminho, e eu acabo ficando nervoso, e nervoso perco a cabeça. E por isso, naquele dia, eu passei da medida. Me perdoa. Depois eu fui grosso pra caramba. Eu falei que você não era advogada, e você é uma grande promessa. Você sabe que essa coisa da advocacia é difícil, a gente vai aprendendo com a prática, mas você é uma grande promessa, você vai ser uma grande profissional, está muito bem encaminhada para isso. Me perdoa, ali são circunstâncias. Pois é, eu sou mal educado, ofendendo as pessoas. Esse almoço é perfeito para eu me redimir. Você me perdoa, tá? Eu tenho passado da medida, Carmina. Fábio, eu sei, esse tipo de coisa no ambiente profissional acontece, assim como também sei desse seu jeito incisivo de ser, porque você é um gênio profissional e às vezes erra por querer que todos tenham sua rapidez de raciocínio. Compreendo isso em você, mas não é sobre isso que eu quero tratar com você hoje aqui nesse almoço. É que eu preciso te pedir um favor. Um favor? Ué, pois não, estando ao meu alcance, pode falar, Carmina. Fábio, como você sabe, a minha filha está com leucemia e agora os médicos disseram que Isabela, ela precisa de um transplante de medula óssea. Infelizmente, ninguém da minha família se mostrou compatível, até que se tentou, muita gente tentou fazer a doação, mas não há compatibilidade. Nem eu, pra você ter uma ideia, nem eu que sou a mãe. Por favor, você poderia fazer o teste sanguíneo para doador? Eu, Carmina? Quem sabe você não seja do tipo compatível que a minha filha precisa. E aí, tanta coisa poderia ser evitada, inclusive a morte da minha filha. Ela é linda. Isabela é linda e tem muito que viver, ainda nem sequer completou 15 anos. Fábio, por favor, daria para você fazer o teste? Por favor, não deixa minha menina morrer. Ela é linda, a Isabela é linda. E tem tanto pela frente, ela nem completou ainda 15 anos. Por favor, Fábio, você pode fazer o teste para ver se você é compatível a ela? Pode? Você faria esse teste? Sou eu, uma mãe, te implorando. Você faria? Fábio me olhou incrédulo. Acostumado a ser um homem insensível aos rogos das pessoas, o ambicioso e o mais competente advogado da cidade olhou para mim, incrédulo. Ele estava ouvindo, mas não estava acreditando muito no que ele estava acabando de escutar. E falou: mas Carmina, não estou entendendo. Eu fazer o teste?
Isso é um tiro no escuro. Certamente o que você está me falando é fruto de um desespero de mãe. Mas sejamos lógicos, sejamos racionais. Por quê? Por que eu haveria de ser compatível com a sua filha? Se você própria não é, por que eu? Por que eu seria? Fábio, meu coração de mãe. Você sabe que mãe tem uma intuição especial. E o meu coração de mãe está me falando que será você, Fábio. Que será você. Você que vai ajudar a salvar a vida da minha filha. Quando eu respondi isso, eu já estava chorando. Carmina, sinceramente, eu não sei o que te levou a pensar nessa possibilidade, nessa hipótese. Talvez seja a admiração profissional que você tenha por mim. Admito que eu seja até um bom advogado, mas não faço milagres, minha amiga. Você sabe disso? Eu sinto muito, eu sei o quanto você tem sofrido com tudo isso. Se quiser, eu lhe dou uma licença remunerada no escritório para você cuidar da Isabela, da tua filha. Mas o que você está me pedindo não tem nexo. Óbvio que eu não serei compatível. Se nem você foi, eu não posso aumentar uma esperança vã da sua parte. Eu vou aumentar o seu sofrimento. Houve um silêncio depois que o Fábio disse isso. Houve um silêncio. Que o Fábio mesmo teve que quebrar esse silêncio, completando. Carmina, essa sobremesa aqui, essa é uma delícia. Eu não deixei que ele prosseguisse. Ele estava sugerindo uma sobremesa para o nosso almoço, tipo, encerrando a nossa conversa. Então não deixei que ele prosseguisse e falei o que eu tinha que falar, o que eu fui para falar, o que eu precisava falar. Por favor, Fábio, você tem que ajudar. Ele me olhou. Foi quando eu fiz a bomba explodir. A Isabela é sua filha. Ele me olhou. Como é que é? Como é que é? Fechando o cardápio que ele estava olhando. Como é que é, Carmina? Eu enxugando as minhas lágrimas que insistiam em rolar, eu tive que então revelar o segredo do qual eu comecei a apresentação da minha história. Eu comecei exatamente nesse ponto a minha carta. O segredo que eu pensei que eu não precisasse mais revelar. Eu tive que revelar o grande segredo. Sim, Fábio. A Isabela é sua filha. Lembra-se de quando eu era estagiária no teu escritório? Você se lembra daquela festa de fim de ano? Você bebeu, eu bebi, todo mundo bebeu naquela festa. Eu tinha a mais profunda admiração por você. Você, um gênio do direito. Não existia homem que fosse mais sábio, mais inteligente. E a admiração seduz, Fábio. Quando você, no fim da festa, me ofereceu carona, eu já achei que aquilo fosse um privilégio. Cheguei até a me beliscar para ver se eu não estava sonhando. Mas você, ao invés de ir para o endereço do qual eu te falava, você fingia que não me escutava e ria. Ao mesmo tempo, fingia não me ouvir e ria. Até que você embicou o carro na entrada de um motel. E aí você parou. Você parou para ver a minha reação. Você queria saber como é que eu iria reagir. Você parou, você embicou o carro na entrada do motel e brecou. Tipo assim, vamos ver no que vai dar. Não foi? Você parou o carro ali. E aí você me olhou rindo. E com a cabeça alta pela bebida, você falou até que meio tropeçando nas palavras. Entro ou não entro? Eu me calei. Depois eu ri. Eu consenti. Lembra? Você tocou o carro para frente. Lembra?
Eu me lembro de todos os detalhes. Lembra? Você ainda não me respondeu, Fábio. Lembro sim. Lógico que eu lembro. Não posso mentir, é lógico que eu lembro. Na época, eu tinha um namorado e você era noivo, prestes a se casar. Coisa de um mês depois, eu viajei para o Rio de Janeiro e ganhei aquela causa importante do cliente. Ganhei um bom dinheiro de comissão. Achei que era hora de eu trabalhar sozinha. Pedi a demissão no teu escritório e fui encarar a vida sozinha, mas na sequência me descobri grávida. Era mais lógico acreditar que fosse do meu namorado, já que nós transávamos regularmente, eu e ele. Era mais lógico e mais cômodo também. Eu e o namorado, o Raul, nós nos casamos. E você também se casou. Cármena. Oi, Fábio. Cármena, confesso que eu estou até um pouco atordoado, porque isso jamais passou pela minha cabeça, pela minha mente. Eu nunca liguei os fatos. E depois, eu nem sabia que você tinha casado grávida. Estou passado. Honestamente, eu estou passado. Pois foi exatamente assim que aconteceu, Fábio. Você é o pai da Isabela. E como é que você tem certeza? Mulher sabe. Eu sei. Você, por favor, eu vim aqui te fazer um pedido só. Você pode fazer o teste para ver se você é compatível? Sua medula é compatível para você fazer a doação? Cármena, diante de tudo que você está me falando, só se eu fosse um crápula para negar. E crápula, você sabe que eu não sou. Eu, às vezes, até por força da minha profissão e pelo cargo que eu ocupo, eu às vezes me faço de durão e quero parecer frio, mas eu estou distante de ser isso. Não sou crápula. É uma questão de humanidade fazer o teste. Só vou te pedir uma coisa, por favor. Você segura isso entre mim e você? Segredo. Pode confiar, Fábio. Pode confiar. Afinal, eu só estou lhe revelando esse segredo que eu guardava a 7 chaves quase 16 anos depois. Quase 16 anos depois. Pode confiar. No dia a dia do escritório, eu e Fábio conversávamos apenas o essencial do trabalho. E nenhum dos dois ousava tocar no assunto daquele almoço. Até que, 2 semanas depois, Fábio, ele me chamou na sua sala. Cármena, fecha a porta. Fiz o teste. Meu Deus. E então, Fábio? Então, o que deu? Ai, meu coração parece que vai sair pela boca, Fábio. O que deu? Tá preparada, Cármena? Sim, fala. Pode falar. Houve um tempo de silêncio. Cármena, eu sou compatível. Eu sou compatível, Cármena. Eu sou compatível e até já me ingressei no banco de doadores de medula óssea. Ontem eu fui contatado pela central de transplantes e, bem, sua intuição estava certa. Eu sou compatível com Isabela e eu aceito. É lógico que eu aceito. E eu quero, não é que eu aceito, eu quero doar a medula óssea para sua, quer dizer, para sua não, para no, eu posso falar, para nossa filha. Desculpa, mas eu tenho que me acostumar com a ideia. Para nossa filha. Eu sou compatível e quero doar. Não era hora de discussão, mas era hora de comemoração. Eu, de feliz e tão emocionada, abracei longamente ao homem que me dera uma nova esperança de vida para minha filha. E aí, Fábio, você vai falar com a tua mulher? Eu sou obrigado a falar, Cármena.
eu vou ter que me internar. Você sabe, não é? Eu achei que fosse mais simples a doação da medula. Eu tenho que me internar. De qualquer forma, na internação, você sabe, sempre tem qualquer tipo de risco. Eu sei que esse risco é muito perto de zero. É quase zero, mas não é totalmente zero. Eu preciso falar. E se ela... Nem fala isso, Carmina. Nem fala isso. Ela nunca me impediria de salvar a vida da minha filha. Não, nem fala isso. E depois eu demorei para saber que eu tenho uma filha. Oh Deus, eu demorei tanto para saber que eu tinha uma filha e agora não posso perdê-la. Quando há recurso para isso, quando há alternativa para isso. Naquela mesma noite, em meu apartamento, uma adolescente frágil, usando uma peruca loura, se abraçava a um homem extremamente comovido e grato, pois ganhara de forma inesperada uma bela filha, que precisava da ajuda dele sim, e principalmente, por que não, precisava do seu amor. Obrigada, Fábio, dizia minha Isabela. Obrigada, Fábio, muito obrigada, disse a minha filha com os olhos cheios d'água. O Senhor vai salvar minha vida. O Senhor vai salvar minha vida. Pela primeira vez em minha vida, eu vi o implacável e altivo advogado Dr. Fábio chorar. E ele chorou feito um menino, chorou copiosamente. Mas ali não estava mais o melhor advogado da cidade. Ali estava apenas o pai, que deseja o melhor para sua filha. A cirurgia, um sucesso absoluto. Tudo correu bem na cirurgia. E o mais importante, o tratamento foi um sucesso. Isabela teve um renascer, cheia de saúde. O mais incrível é que Fábio e a esposa não tinham filhos. Daí a razão de Fábio ter ficado tão feliz com tudo. Ficou feliz por todos os motivos, mas especialmente por ter ganhado uma filha. De início, a América é o nome da mulher do Fábio. De início ela ficou ferida, magoada, e com certa razão. Mas com o passar do tempo, perdoou. Você sabe, a gente é assim. Muita gente às vezes fala, eu não perdoaria se isso acontecesse comigo. Porque quando eu saí com o Fábio, é bom que se diga aqui a verdade, porque a verdade precisa ser dita nessa carta por inteiro. Quando eu saí com o Fábio saiu comigo, que eu era estagiária do escritório dele, quando nós tivemos a nossa famosa fim de tarde, bem de tarde, virando noite, e ficamos durante a noite no motel, naquele encontro chamado fortuito, mas que aconteceu e foi longo, foi demorado. Nós ficamos muito tempo juntos no motel. Quando aconteceu aquele encontro, já existia a América na vida dele. Ele já era noivo da América. Ele já era noivo dela. E de casamento marcado para dali uns dias. Eu já tinha o meu namorado, o Raul. Então é preciso que se diga, quer dizer, não foi uma coisa que era anterior à mulher dele, América. Não foi anterior ao Raul. Foi enquanto tudo acontecia, também aconteceu. Deu para entender? Porque aqui eu não posso mentir. Aqui eu tenho que ser claríssima. Então, na verdade, a América, a esposa dele, ficou ferida, ficou magoada, porque ela era noiva com ele quando ele saiu comigo. Mas ela entendeu. Eu também fui muito importante nisso, porque eu conversei demais com ela.
Falei da admiração profunda que eu tinha por aquele gênio que era o marido dela. Trabalhávamos juntos no escritório. Todo mundo da cidade o admirava e o aplaudia. Todo mundo, inclusive eu. E eu era a sua funcionária, a sua estagiária. Então, da admiração, nasceu a atração. A atração sexual vem daí. Por que muitas vezes, por favor, não me condenem, por que muitas vezes uma pessoa que nem conhece a outra direito diz assim para si própria, vai dizer que isso nunca aconteceu com você? Puxa vida, se aquela pessoa quisesse sair comigo, eu sairia com ela. É pela admiração. É porque você admira, você aplaude a pessoa, você é fã. Você é fã. Às vezes acontece isso na relação fã com artista. Ou não? Ou eu estou falando de um absurdo aqui. Quantas fãs que são capazes e dizem, olha, com o meu ídolo eu faria isso. E de repente nunca conversou com aquele ídolo, mas pela admiração fariam. Foi assim. Eu expliquei para a América que havia aquela admiração da minha parte. E depois não apenas a admiração, naquela noite também houve a festa. Houve o álcool. O álcool altera sim o cérebro. Você fala, mas então você joga a culpa tudo na bebida? Não, de jeito nenhum. Mas que o álcool altera, o cérebro altera. Não é que ele dá vontade e desejo, não é isso. É que ele dá coragem de fazer coisas que talvez você quisesse já fazer, mas não tinha coragem para fazer. E o álcool acaba encorajando. Então, eu precisava da compreensão da América e do perdão. E graças a Deus, ela se convenceu de que ela devia perdoar o marido, que era um grande marido para ela, que sabia respeitar, que sabia conduzir um casamento tão bem sucedido até ali. Aí é que coisas maravilhosas vão acontecer. Graças a Deus, a Isabela, ela se salva nessa história. Graças a Deus. Com a doação da medula do Fábio, ela se salva, se torna uma menina, ela que já era linda, ela se torna uma menina extremamente saudável. Já era linda, só que aí ela engorda um pouquinho mais, porque ela estava muito magra, ela fica mais linda ainda. E ela passa a ser o orgulho do Fábio. O Fábio fazia questão de apresentá-la aonde ele estivesse, e ela passa a frequentar a casa dele, né? Então, era importante o perdão e a compreensão da América, porque nasceria também uma amizade entre a América e a minha filha. Uma amizade bonita. E tanto é verdade que existem complementos em relação à primeira vez que eu descrevi. A Isabela, ela se casa com uma pessoa que ela conheceu da família da América. Olha que interessante. A minha filha, ela se casa com um sobrinho, em segundo grau, é verdade, mas um sobrinho da América. Viu o que é vida? Então ela se casa com esse sobrinho em segundo grau da América. Foi um festão na família o casamento da minha filha. E a América, hoje, curte os netinhos, porque ela não teve filhos, os netinhos, os filhos da minha filha, como se fossem delas. Você vê o que é a vida? Olha que volta que a vida deu, né? Que volta que a vida deu. Hoje, para que você tenha uma ideia, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, porque eu tenho a minha profissão, isso me ajuda. Eu acabei também ganhando um destaque como advogada. Me casei de novo, não tenho filhos, mas me casei de novo, tenho a minha vida. Eu sou do tipo mais independente. Eu sou mais independente. É a minha relação com a vida. Eu sou, ainda mais depois da morte da minha mãe, eu me tornei ainda mais independente. Né? Então, eu sou esse tipo de pessoa. E a América não. A América é família, muita família. Ela até diz também, eu sou taurina, com ascendente em touro. Ela diz isso. Ela só posso ser família, do jeito que eu sou.
Então hoje, a América, ela se realiza muito mais enquanto pessoa, tendo mais, a minha filha hoje é mais próxima dela do que de mim mesma. Você vê que coisa? Os meus netos, que eu curto, que eu amo, mas eu gosto assim, eu sou daquela avó que gosta de visitar. Passa a mão na cabeça, brinca meia hora e ó, eu sou assim, é minha característica. Já a América não. A América quer na casa dela, ela fica com os netos, ela curte. Eu só estou colocando isso complemento da minha história para que vocês possam avaliar em casa e observar como é que a vida é pródiga em surpresas. Eu, mais independente, livre, vivo com meu companheiro numa boa, adoro viajar, curto a companhia dele. A América, não. Ela quer a família toda junta, ela quer a proximidade da Isabela, minha filha, com o marido que é sobrinho dela, e os netos. Nossa, o que ela é pegada àquelas crianças, o Ítalo, a Samira, o que ela é apegada aos netos é uma coisa impressionante. Você vê que coisa? Essa é que é a vida. Por isso, eu gostaria muito de ter o teu comentário a partir de agora. Manda para cá o teu comentário, mas não se limite a ele, o seu comentário. Por favor, se inscreva. Não custa para você se inscrever no canal do Paulinho Boa Pessoa. Não custa. Você gostou da história? Então, ó, se inscreve, porque o canal se fortalece, ganha pujança perante o próprio YouTube, passa a ser recomendado, e aí o Paulinho Boa Pessoa vai receber muito mais cartas para contar histórias assim para todos nós. Importante, porque esse canal tem que ser alimentado pelas histórias. E se você se inscreve, você está ajudando nisso. Até você pode mandar também a tua própria história pelo e-mail paulinhoboapessoahistoria@gmail.com. Valeu!